E o rei Pelé que se recusou a assumir uma filha. Uma filha feita fora do casamento. Por isso que ele se recusou a assumir. Pra quem tá entendendo, e aí, tropinha, meu nome é Fábio Pacheco. Sim, o Pelé teve uma filha fora do casamento dele. E sim, ele realmente não quis assumir. E ele não assumiu até ontem, no caso, que foi o dia que ele morreu. Ontem, no dia 29 de dezembro de 2022, o Pelé foi oficialmente dado como morto depois do seu câncer. Junto com as homenagens, com as copas que ele venceu e tudo mais, as conversas, vem as fofocas do passado das pessoas que geralmente falecem. E uma dessas fofocas, como eu sou muito novo, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar, e eu fiquei chocado quando em 1965, se eu não me engano, nasceu a Sandra Regina. Essa mulher, fruto de uma traição de um jogador de futebol junto com sua doméstica, em que nunca foi reconhecido nem o caso com a doméstica e nem a Sandra Regina como filha desse jogador de futebol, no caso o Pelé. Esse caso nunca foi assumido porque nessa mesma época que essa funcionária engravidou, o Pelé ia casar em um ano. Ou seja, ele estava noivo da Rosemary, que era sua antiga esposa, noiva, enfim. Imagina só, nesse noivado, do nada aparece um caso com uma funcionária e uma filha. Como que explica isso pra sua noiva? E foi justamente isso que aconteceu, ele não explicou, e a nota que ele deu pros jornalistas e pra todo mundo foi que, como ele era um jogador super famoso, venceu 2 copas e estava indo para sua 3ª copa, era só mais uma das Marias chuteiras que queriam ter um filho de um jogador de futebol, ele era o Pelé e tudo mais, e todo mundo acreditou. Então essa filha que nasceu em 1965 nunca foi assumida pelo Pelé e a Sandra Regina nunca entrou para a família. Em 1991, essa filha, a Sandra Regina, processou o Pelé para tentar ser reconhecida como filha, só que como naquela época não existia DNA, ela não conseguia provar que ela era realmente filha dele, legítima. Só 5 anos depois, em 1996, ela conseguiu fazer o DNA e foi provado que ela era uma filha legítima. Só que o Pelé nunca reconheceu ela exatamente como uma filha. Mesmo com o teste de DNA provando que ele era pai dela, ele não quis nenhuma relação ou contato com essa filha ou com essa família e tudo mais. E, eles nunca se encontraram. Logo depois que ela processou o Pelé, ele foi descoberto que oficialmente ele era pai dela. Ela descobriu um câncer de mama que deixou ela muito mal e, infelizmente, levou ela da terra. E quando a Sandra Regina, a filha do Pelé, descobriu esse câncer, que ela estava muito doente, não ia ter muito tempo de vida. Os últimos pedidos, assim, que essa filha tinha era conhecer o pai e ter algum contato antes de falecer. Só que mesmo nessa situação, Pelé não quis encontrar ela e não quis nenhum contato. Pra quem não acredita e vai vir comentar me chamando de mentiroso, tem até um livro sobre isso, A Filha que o Rei Não Quis, no caso o Rei Pelé. A história não terminou porque ela tem filhos e netos, mas se vocês quiserem, comentem parte 2. De parte 2 da filha que o jogador Pelé literalmente abandonou e ignorou durante a vida dela inteira, porque ela já faleceu a existência dela aqui na Terra e nem quis encontrar. Sem querer, eu postei a parte 1 na minha conta secundária, então se você quiser assistir é só clicar aqui no Não Sou Fofoqueiro e vai lá maratonar porque é meu último vídeo, mas a parte 2 tá aqui. Pra quem tá entendendo o que eu tô falando, e aí, tropinha, meu nome é Fábio Pacheco. E já contei toda a história que o Pelé abandonou uma filha, não quis encontrar ela, faleceu de câncer, inclusive bem parecido que o pai dela. Na parte 1 eu falei pra vocês que o Pelé teve netos, e sim, ele teve 2 por essa filha, só por ela. E diferente da filha que ele não quis encontrar, ele encontrou o neto 2 vezes, uma vez em 2009, na inauguração de um hospital, mas foi um encontro assim, muito rápido, coisa de minutos. E o último encontro que eles tiveram foi, infelizmente, nessa situação que o Pelé passou nos seus últimos dias, no hospital, de leito e tudo mais, assim, muito triste. E esse primeiro encontro do Pelé com os netos durou 12 minutos lá no hospital, na inauguração, apenas 12 minutos, 12 minutos. E no segundo encontro, as filhas do Pelé se juntaram e levaram os netos pra ir falar com ele nesses últimos momentos dele de vida, mesmo que eles não soubessem que era o último momento de vida dele. Essa foto aqui é do encontro do Pelé junto com os netos dele em 2009, na inauguração desse hospital que eu falei pra vocês. E essa foto aqui é mais recente, esses são os 2 netos e essas são as filhas do Pelé, de quando eles foram encontrar o Pelé no hospital. Muito triste ver que essa história não acabou bem pra Sandra Regina, que era filha do Pelé e ela acabou não encontrando ele, mas de certa forma a história acabou dando certo porque os filhos dela encontraram, e eu aposto que eles devem ter feito as pazes, porque num momento desses não tem como não gostar ou ter ódio de alguém que faça parte da sua família e tá ali se importando com você. Mas a história é 100% verídica, tem até um livro falando sobre isso. A filha... Gente, meu gloss voou.
a filha que o rei não quis. Tipo, é uma história já muito conhecida. Mas enfim, e aí, tropinha, o que vocês acharam disso? Vocês acham que nesse último momento do Pelé ali no leito com os netos, ele tenha mudado de opinião, se arrependido de não ter encontrado a filha, ou ele cagou pra tudo isso e fez a passagem dele em paz?